Pessoal, estou aqui hoje com o César Paiva, gestor do fundo Real Investor, um fundo de histórico excelente, subiu mais de 1000% nos últimos 10 anos, né? 11 anos? Isso, vamos completar 11 agora em dezembro agora. Exato. A gente se conhece faz quanto tempo, César? Tiago, eu lembro muito bem em 2008, 2009, de te conhecer pessoalmente em Florianópolis, num almoço que a gente fez com um grupo de investidores lá, de uns colegas nossos aí do Grupo Graham. Se não me engano foi 2011 isso daí, mas obviamente que a gente se conhecia de antes. E a gente sempre tem uma afinidade por conta do nosso pensamento em termos de investimento. As nossas carteiras têm sempre alguma semelhança, alguns ativos parecidos. Lógico, cada um pode puxar mais para um lado, às vezes uma ação é diferente dos outros, mas a gente tem uma abordagem muito parecida, baseada no value investing, investimento de longo prazo, sem girar muito. E César, eu acho muito bacana a sua história, porque você não vem do eixo Rio-São Paulo, você vem do segmento bancário, né? Sim. E você tem um sucesso muito grande como investidor na Bolsa e como gestor também no fundo. Então, acho que a sua história dialoga muito com pessoas que não necessariamente se formaram em faculdades de administração e vieram trabalhar em bancos aqui na Faria Lima ou no Leblon, no Rio de Janeiro. Por que você acha que você deu certo e que conselho você dá para investidores que têm esse perfil, que não, vamos dizer assim, não são crias da Faria Lima? Bom, vamos lá. É uma longa história, eu acho que não tem um caminho fácil. Eu tive a felicidade de achar aquilo que eu amo fazer logo cedo, né? Então, eu comecei a investir lá com 11, 12, 13 anos e com 17 anos, em 2001, comecei a investir em ações. Boa parte do meu sucesso eu atribuo de ter começado do jeito correto, igual a Suno prega, seguindo o Value Investing. Peguei como guru um cara como Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, Philip Fisher, Peter Lynch, que me colocou assim numa filosofia de investimento assim correta e que funciona, né? E desde então nunca mais parei de estudar, né? De evoluir como investidor. Então está sendo sempre lendo bons livros. Eu acho que a contabilidade é a língua dos negócios, né? Eu sou formado em administração, mas foi algo que eu gastei bastante tempo ali para aprender um pouquinho como analisar um negócio, olhar para um balanço patrimonial, para uma demonstração de resultados. Eu acho também muito para a prática, né? Eu vejo que uma falha de muitos investidores leem bons livros, muito na teoria, mas não gastam tempo tentando analisar uma empresa, um determinado setor. E até em linha com a palestra que eu dei hoje aí na Suno, né, que eu falei sobre investindo com senso crítico, eu acho que esse senso crítico que me fez ser um investidor assim melhor. Eu vejo muitas pessoas que seguem o senso comum, seguem a dica, assim, investem numa empresa sem refletir muito, sem pensar. Eu acho que o investidor de sucesso, ele tem o senso crítico, ele investe de maneira racional, ele analisa bastante, ele pensa bastante antes de tomar decisão. Eu acho que isso faz ele ser um investidor melhor, né? E o fato de eu estar em Londrina, né, eu tenho acesso a bons livros, eu tenho acesso à internet, hoje você compra e vende as ações pela internet. E eu acho que até o fato de eu estar lá e saber que ninguém vai me ajudar, assim, que não tem nenhuma dica fácil, nada, você acostuma sentar a bunda na cadeira, estudar. E eu acho que acaba sendo uma vantagem competitiva, né, nesse mercado aí, que todo mundo está vendendo fórmulas fáceis, né? Então a gente fica lá focado, estudando e fazendo os nossos investimentos pensando no longo prazo. Né? Um dos melhores negócios que a gente fez aqui na Suno, eu originei, vamos dizer assim, a ideia, fazendo o caminho de Santiago, lá na Espanha, que foi a Unipar, o que mostra que você não precisa estar necessariamente no eixo Rio-São Paulo para encontrar um bom investimento. A internet empoderou muito o investidor, né? Permite com que ele tenha acesso à mesma informação, aos mesmos livros, ao mesmo conhecimento. Eu entendo que no passado talvez pudesse ser uma vantagem competitiva você estar em São Paulo ou no Rio, mas eu acho que isso deixou de ser uma vantagem competitiva. Acho que agora as coisas se nivelaram e o César é um exemplo disso daí. César, eu sei que dar dica é meio contra o que a gente prega, mas as pessoas também querem saber de cases, né? Sim. Quais cases aí você teve como seus melhores e seus piores e quais foram as lições de cada um?
Thiago, aproveitando o gancho, o Buffett se mudou de Nova York para Omaha numa época que nem tinha internet, a facilidade, e se tornou o monstro que ele se tornou ali na parte de investimento, teve tanto sucesso, né? Imagina agora, facilidade é total, né? Então, acho que o cara que está fora do eixo ali não tem nenhuma desvantagem. E no nosso caso, a gente está 1 hora de voo de Londrina, né? Muito fácil. Mas falando de cases, a gente está bem posicionado hoje no setor de utilities, então, as empresas de energia elétrica e de saneamento. Então, a gente tem quase 30% do nosso fundo em 3 empresas. Energias do Brasil, Neo Energia e Sanepar. Falando de maneira genérica sobre as 3, a gente acredita que nesse mundo de taxa de juro baixo, a NTN-B hoje está pagando em torno de 3%, mais inflação. Essas empresas nas nossas contas devem dar algo como 9% a 10% real, né? Então a gente acha que é um bom retorno, devem pagar de dividendo na média o que o investidor ganha na renda fixa, sim, lembrando que o dividendo é isento. Então, acho que é um segmento que a gente gosta, não brilha o olho, assim, não deve ser uma rentabilidade fantástica, mas eu acho que pelo risco e retorno que tem, assim, acho que não vão fazer feio. A gente gosta também do setor de autopeças, a gente tem uma posição boa em Tupi e Schultz, a gente acha que são empresas que estão negociando a múltiplos baratos, são boas empresas, a economia a gente vê começando a melhorar, deve beneficiar um pouquinho aí a demanda aí pelos produtos dessas empresas. A gente tem uma posição boa em Vale do Rio Doce, a gente comprou ali no meio do acidente de Brumadinho, a gente comprou via Bradespar, que a gente viu um desconto maior, e recentemente esse desconto diminuiu, a gente mudou para Vale. Se a gente olhar o último trimestre, né, o resultado e projetar para frente, né, deve ser uma máquina de gerar dinheiro olhando para frente. Logicamente não vai pagar bons dividendos esse ano, porque acho que não pega bem, mas se a gente olhar a partir de 2020, a empresa pode pagar um dividend yield de mais de 10%, assim, uma empresa de classe assim, mundial, né? Acho que é a melhor empresa assim, do setor. Né? De 6 ações que você falou aí, a gente tem 3 aqui indicadas. 3. E a gente nem se falou, né? Então, nosso perfil de investidor acaba levando muitas vezes a empresas que têm aí o mesmo perfil. Olhando o seu histórico, que é muito bom, deve ter tido também alguns casos, naturalmente, que não foram tão bons assim. Quais deles não foram tão bons e quais lições você tira? Deixa eu até voltar, né? Eu não respondi essa pergunta do sucesso, né? Acho que foram vários cases de sucesso. A gente, como investidor, acho que o segredo é acertar mais do que errar, acertar grande e errar pequeno. Mas eu destacaria como acerto o case da Ezetec, que eu acho que é outro que a gente pegou junto. Lá desde a crise de 2008, a gente comprou e fomos vender lá em 2015, 2016. Foi um case que multiplicou mais por 10, assim, o patrimônio investido. Depois a gente pegou um outro junto, que foi o da Unipar, em 2016. A gente comprou ali nos R$4, 6, 7, 7,50. Apple também a gente tem menos no fundo, né? Isso é uma conta que eu abri com a minha família lá em 2011, que a gente comprou lá ações até da Berkshire para visitar lá o evento lá da Berkshire, né, que é o Woodstock do capitalismo, né, a gente foi lá em 2013, Apple a gente tem, Berkshire, a própria Wells Fargo, mas assim, de case assim, que machucou o fundo, eu destacaria a Saraiva, que eu gosto de falar, que eu acho que foi um value trap, até a gente que segue essa linha do value invest, a gente tem que tomar cuidado, né, com algumas narrativas que a empresa aparece barata, eu olhava para o retrovisor, era uma empresa negociando um PL em torno de 8, 9, tinha um histórico de um ROI de 15, 18%. Ela estava posicionada em 3 segmentos muito aquecidos, lá em 2011 e 2012, que era o varejo online e a parte de sistemas de ensino. Então, a gente lembra que essas empresas nesse segmento estavam indo muito bem, só que teve uma série de erros assim, de gestão, mudanças de administradores, alguns impairments que a gente não sabia. A gente acabou demorando um pouquinho para descobrir isso, acabamos vendendo com um certo prejuízo, e hoje essa empresa está em recuperação judicial, se eu não me engano, né? Então, eu acho que essa machucou bastante. A gente demorou um pouquinho para sair do setor de construção, então a gente tinha lá uma posição grande em Ezetec e grande em Elba. Ezetec acabou não sofrendo tanto, mas Elba a gente acabou se machucando, acabamos vendendo ali um pouquinho tarde. A gente acabou ganhando dinheiro com a posição, mas eu acho que a gente atrasou um pouquinho. E eu acho que um erro que me incomoda bastante foi no ano de 2014, 2015. Né? Quem olha o gráfico do fundo tem um belo de um desempenho ao longo do tempo, mas deu uma barrigada ali em 2014, 2015. Acho que foi um erro de não antever esse cenário econômico dramático que a gente viveu ali com a Dilma.
E eu me sentia o verdadeiro sapo dentro da água quente, a água esquentando aos pouquinhos. Então o país assim foi deteriorando os fundamentos aí da nossa economia. Eu acabei demorando um pouquinho para reagir, então a gente sofreu um pouquinho ali 2014. Mas você considera isso, vamos dizer assim, um erro? Porque eu me considero um investidor agnóstico de economia. Eu não tento prever economia. Você, depois de ter passado por esse momento, que eu também passei, lá 2014, 2015, todo mundo que tinha ações para o longo prazo ali sofreu. Você considera um erro não ter previsto ou faz parte do processo natural de quem é focado no fundamento, às vezes ser, vamos dizer assim, economy agnostic, né? Agnóstico em relação à economia? Eu mais me beneficiei por não ficar dando tanta atenção para a parte macroeconômica do que o contrário, né? Mas, lógico, quando você vê um ano de 2014, 2015, você fica ali, o que dava para ter feito de maneira diferente, né? Eu acho que nitidamente a gente estava com a presidente errado, a equipe errada, o diagnóstico errado da economia, né? Eles falam lá da nova matriz econômica, né? E eu acho que isso, alguns bons gestores macros conseguiram perceber e evitar. Eu espero que numa próxima crise eu esteja um pouquinho mais preparado, né? Mas eu acho que em 2014, 2015 tinham várias evidências ali que as coisas iam dar errado, que eu não digo nem deixar de sofrer um pouco, perder dinheiro, mas pelo menos assim ter um resultado assim menos pior, né? E César, que conselho você dá para quem está nos assistindo aqui e quer ser talvez um gestor ou simplesmente um bom investidor e não tem todos os recursos que muitas vezes os investidores aqui da Faria Lima têm? Eu acho que os recursos que a gente precisa para ser um bom investidor, se você tiver acesso à internet, a bons livros, você tem. Os relatórios anuais e trimestrais são a principal matéria-prima do investidor de valor, você tem acesso. É só entrar na página de cada empresa, ou no site da B3 ou da CVM você tem. E eu acho que não ter preguiça, tem que estudar bastante, eu acho que tem que ser um cara apaixonado, não tem lugar para investidor assim meia boca, então tem que dedicar um tempo lendo, estudando, pensando, refletindo, tem que ter um senso crítico assim apurado, né? Se você for usar o senso comum e seguir qualquer dica sem muita reflexão, você vai se machucar, então tem que estudar bastante, começa aos poucos, você vai aprendendo com os erros, vai melhorando e eu tenho certeza que vai ter uma bela de uma carreira aí como investidor ou como gestor. Se você pudesse ter só uma ação para os próximos 20 anos, qual seria? Com certeza eu teria ação do Fundo de Investimento em Ações Real Investor. É uma holding de investimento, né, inspirada um pouquinho na Berkshire. E a gente tem uma certa mobilidade, né, de estar mudando entre cases e setores. Infelizmente, ainda mais nessa economia que a gente está agora, meio disruptiva, eu falaria até alguns anos atrás, sei lá, uma Itaúsa, por exemplo, mas aí você olha para frente, está acontecendo com os bancos, o que aconteceu com a Cielo, eu já teria um pouco de dificuldade, né? Você pega essa empresa de tecnologia, né, que eu sei que você gosta bastante, Google, Apple, Facebook, daqui 5, 10 anos eu não sei direito como vai estar, né? Então eu gosto da ideia de ter o fundo, que tem uma gestão ativa e ao longo do tempo a gente vai tentando navegar ali e conforme a música vai mudando, a gente vai mudando nosso posicionamento, tirando proveito desses cenários aí. Tá bom. Muito obrigado, César, pela sua entrevista aqui. Thiago. Muito obrigado também por ter vindo aqui no nosso evento Value Summit. Espero ter você aqui conosco em mais e mais eventos. Muito obrigado, pode contar comigo, sou fã do trabalho de vocês. Imagina, eu também sou um grande fã do trabalho do César. Além de ser um grande gestor, é também uma ótima pessoa, um bom amigo, um amigo de longa data, aí, quase 10 anos de amizade. Enfim, um prazer tê-lo aqui conosco no nosso evento.